O Matias, de Porto Velho, Rondônia, pergunta: para mudar de igreja, eu preciso da bênção do pastor local? Olá, Matias, muito obrigado por sua participação. Deus te abençoe. Nós temos a resposta em 3 textos bíblicos. O primeiro deles, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Pedro teve uma convivência muito próxima com Jesus. Aprendeu com Jesus durante mais de 3 anos e foi apóstolo. Mas, ao apresentar-se aqui, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele se apresenta como presbítero. Ele diz assim: aos presbíteros que cuidam do rebanho de Deus, da igreja de Deus, eu que também sou presbítero, peço que cuidem da igreja do Senhor de modo espontâneo, com alegria no coração, não por obrigação, não por ganância, mas com satisfação de espírito. E Pedro, ao dizer isso, está afirmando que o verdadeiro pastor de ovelhas, aquele responsável por cuidar do rebanho de Cristo na terra, seja onde for, igreja pequena, igreja grande, não importa, ele deve se comportar como Jesus se comporta. Jesus é manso e humilde de coração. E por isso Pedro diz assim: apacentem o rebanho de Deus que está entre vocês, tendo cuidado dele. É para cuidar, amar, zelar. Não é para oprimir, humilhar, castigar. É para cuidar do rebanho, de forma voluntária, conforme já foi lido, conforme eu já disse. De ânimo pronto, ou seja, espontaneamente, com alegria. Na prática, nós temos, infelizmente, muitos pastores locais que gostam de tratar o rebanho de Cristo como se fosse propriedade própria. Pedro está afirmando que o rebanho pertence a Deus. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Foi comprada pelo sangue de Jesus. Jesus é o dono da igreja, não é o pastor local, o dono, o proprietário legítimo da igreja. Só tem um, e o nome dele é Jesus. O pastor é um mordomo, é um administrador, um gerente, alguém que recebe do Senhor Jesus a incumbência de cuidar das suas ovelhas. Ovelhas que foram resgatadas, redimidas pelo poder de Jesus Cristo, pela graça de Deus, através do sangue derramado na cruz. Assim, é necessário entender que nós devemos respeitar os pastores, devemos honrá-los, devemos imitar a fé deles, como a Bíblia manda, mas não podemos aceitar arbitrariedade, autoritarismo, intransigência. Essas coisas são absolutamente carnais e diabólicas, porque tem pastor que trata o rebanho, como eu já disse, como se fosse propriedade sua, e está errado. A igreja é do Senhor Jesus. Mas nós temos ainda 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13, onde Paulo diz: reconheçam os que trabalham entre vocês, os seus líderes espirituais, reconheçam os que presidem vocês, os pastores, os líderes, a liderança, tenham cada um deles em alta estima, em alta consideração, com amor, e sujeitem-se a eles. A palavra, portanto, manda que nos sujeitemos aos líderes espirituais,
Mas é importante, como eu já falei, entender que o próprio pastor deve sujeitar-se a Cristo. Ele não pode assenhorar-se sobre o rebanho. Ele precisa tratar a comunidade como irmãos em Cristo. De fato, nós somos todos irmãos. É necessário haver hierarquia, como existe no céu, na terra, em qualquer lugar. É necessário haver respeito, estima, consideração, mas é necessário lembrar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Cada um trate ao outro com honra. Cada um trate o outro como superior a si mesmo. Ora, se nós nos tratarmos nesta medida, então tudo irá bem. O pastor precisa respeitar os seus irmãos em Cristo e os irmãos em Cristo, que são ovelhas do rebanho de Jesus, precisam, obviamente, respeitar, honrar os seus pastores. Mas, infelizmente, tem pastor que exagera, exigindo, por exemplo, que as ovelhas chamem-no de pai, quando Jesus explicou que só tem um pai e que nós não devemos chamar a ninguém de pai ou de mestre, né? Colocando a pessoa num pedestal, num altar, numa plataforma ou patamar superior. Não, grandão é Cristo, poderoso é o Senhor Jesus e só o Senhor é Deus. Nós todos somos cacos no meio de outros cacos. Estamos em pé de igualdade. Diante de Deus não há acepção de pessoas. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Enquanto o Papa Francisco, por exemplo, lavava os pés de suas ovelhas, muitas vezes ele fez isso, está nas mídias, enquanto sacerdotes católicos lavam os pés do rebanho, infelizmente, há outros líderes espirituais que sentam-se em cadeiras ou poltronas à semelhança de tronos e pedem para que as ovelhas venham prostrar-se aos seus pés, lavando os seus pés. Exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Tem pastor que humilha o rebanho. Quando você precisar mudar de igreja, você deve, com certeza, dar satisfação ao pastor. Olha, pastor, eu senti de Deus, Deus está me guiando, me orientando, tem esse e aquele motivo e tal, eu preciso mudar de endereço, eu vou agora congregar com os irmãos de outra comunidade. Isso é uma coisa lógica, né? Uma questão de respeito, de princípios, de educação até, uma questão ética. Mas vamos supor que o pastor autoritário, intransigente, arbitrário, arrogante, presunçoso, soberbo, que se acha superior a Cristo, diga assim em resposta: ah, você não vai sair não. E se você sair, eu vou te amaldiçoar e vou orar. E de fato tem alguns que amaldiçoam e ficam orando, né, impetrando maldições contra a pessoa ou as pessoas que saíram. Isso não tem nada a ver com a palavra de Cristo, não tem nada a ver com o Senhor Jesus. É exatamente o oposto do que Jesus nos ensina, o contrário daquilo que Jesus é. E nós somos imitadores de Cristo. É o que o apóstolo Pedro nos fala na sua primeira carta, no capítulo 5. Eu, presbítero como vocês. Ele não disse eu, apóstolo, grandão, superior. Não, eu, presbítero como vocês, pastor como vocês. Peço que vocês cuidem do rebanho de Deus. Cuidem com amor, com alegria, com satisfação. E nós temos ainda Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos pastores de vocês e sejam submissos a eles. De fato, como já foi dito, nós devemos obediência, devemos submissão em Cristo, conforme a palavra, mas, claro, nós não podemos aceitar, eu vou dizer de novo, não podemos concordar com intransigência, arrogância, arbitrariedade e autoritarismo, porque todos somos irmãos em Cristo. Nós não podemos nos assenhorar sobre o rebanho. Só tem um Senhor e o nome dele é Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu peço, por favor, que você curta,
compartilhe, se inscreva no canal ADR para que outras pessoas sejam abençoadas. Muito obrigado.